Estou aqui num Periscope de surpresa com vocês, exatamente porque alguns alunos me solicitaram, alguns alunos pediram pelas redes sociais para falar um pouquinho sobre aquela parte introdutória da organização do Estado, da Federação Brasileira. Pois bem, pessoal, estou aqui na biblioteca do Centro Universitário Newton Paiva, cheio de livros de constitucional aqui para a gente poder trabalhar esse tema. E é um tema comum a qualquer livro de direito constitucional, porque quando a gente pensa em direito constitucional, a gente pensa em duas matérias especificamente ou mais especificamente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel Bastos. Bom dia, Nicolas. Pessoal sempre fiel aí, acompanhando de perto. Bom dia, Fernanda Prata, também fiel, acompanhando de pertinho aí com a gente. Flávia. Bom, enfim, Lali entrando agora. Vou começar a falar então. Nicolas, bom dia, Nicolas. Falei com você há pouco, né? Bom dia, bom dia. Então, pessoal, muito bom saber que tem muita gente acordando cedo, né? Cedo não, já são aí 9 e pouquinho, né? 9h30. Ingrid, Luiz, não está na Newton Paiva hoje, mas já está gozando as merecidas férias, né, Ingrid? Rafaela. Muito bem, pessoal. Vamos falando então aqui só dessa parte introdutória da organização do Estado, porque o direito constitucional, como eu estava dizendo para vocês, ele basicamente trata de duas matérias. Quando a gente fala de direito constitucional material, nós estamos falando de quê? De organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Observe nas suas aulas de direito constitucional que são esses temas que são dissecados pelos professores. Em organização do Estado, nós tratamos da organização dos poderes do Estado e tratamos também, por outro lado, da organização político-administrativa do Estado. E quando falo de direitos e garantias fundamentais, é aquela parte dos direitos individuais, sociais, políticos, nacionalidade e partidos políticos. Além de outras normas que estão dentro da Constituição, que formalmente são chamadas de constitucional, mas que não são matérias especificamente constitucionais, né? Bom, então dentro da organização do Estado, eu vou falar agora de organização político-administrativa. E para entender isso, é importante nós sabermos que o Brasil, ele se trata de uma federação. O artigo 1º da Constituição já traz para a gente que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então ali, já no artigo 1º, a gente tem alguns princípios estruturantes do Estado, e nesses princípios estruturantes a gente tem ali que o Brasil tem a forma de Estado federativa. A forma de governo é uma república. Sendo uma forma de Estado federativa, que é o que me chama a atenção nesse momento aqui, qual que é a característica crucial da federação? A federação trata-se de um Estado que é formado pela junção de outros Estados. Entretanto, o Estado principal, a federação em si, ela possui soberania. Esse poder é aquele que a gente aprende lá em teoria geral do Estado, quando a gente fala assim, um Estado é formado por 3 elementos, povo, território e poder. Povo com as suas características, território com suas características, e a característica do poder estatal é que ele é soberano. Então anota aí, o que significa essa soberania que o Brasil tem como um todo, que a República Federativa do Brasil como um todo tem? Significa que no âmbito externo nós somos independentes, ou seja, o Brasil pode agir conforme melhor lhe convier, o Iraque pode agir conforme melhor lhe convier, a Síria, a Rússia, os Estados Unidos, todo mundo pode agir conforme melhor lhe convier, cabendo saber que cada um arque com as suas consequências. Por exemplo, o Iraque, lá na época do Saddam Hussein, agiu conforme a sua soberania e sofreu consequências de retaliação mundial, tá? Então, a soberania externamente se caracteriza pela independência. Por exemplo, o Brasil não é mais dependente de Portugal. Era uma colônia e hoje é um país independente. E internamente, o que significa essa soberania? Essa soberania estatal significa a ideia não de independência, mas a ideia de supremacia. Ou seja, que dentro do Brasil valem as leis que o Brasil escolheu propor. Essas leis são comandadas por uma Constituição e a Constituição da República Federativa do Brasil, por melhor que existam outras, eu particularmente sou apaixonado pela Constituição brasileira, mas por mais que digam que outras são melhores, que outros ordenamentos são melhores, não interessa. O que interessa é que dentro do Brasil vale o nosso ordenamento jurídico. Pois bem, essa ideia de soberania que o Brasil tem, que a República Federativa do Brasil tem. Por outro lado, os estados que compõem a federação, eles não têm soberania. Ou seja, eles têm um poder que é limitado pela própria Constituição. A partir do momento em que Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro compõem a Federação Brasileira, esses estados têm que se submeter à vontade da Constituição Federal. Ou seja, o poder que os Estados-membros têm não é de soberania, mas apenas um poder de autonomia.
E qual que é a característica, quais são as características da autonomia? Para começar, a autonomia ela é limitada pela própria Constituição. E ela se expressa por 3 aspectos. Anotem aí. Primeiro aspecto, a auto-organização ou normatização própria. Quer dizer, cada ente que tem autonomia, e no Brasil nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios, 4 entes, cada um desses entes, ele possui autonomia, que significa dizer, no âmbito da autonormatização, da auto-organização ou da normatização própria, quer dizer que cada um tem o poder de criar a sua própria Constituição e as leis locais. Ou seja, municípios têm lei orgânica e leis municipais. Estados têm Constituição estadual e leis estaduais. Por outro lado, o autogoverno significa dizer que cada ente federado é capaz de escolher os próprios representantes. Quero dizer assim, o município, ou no município, ou melhor, os cidadãos do município, para ser mais específico, são capazes de escolher os membros do executivo, prefeito e vice-prefeito, e os membros do legislativo, vereadores, por exemplo. E na autoadministração, significa o quê? A Constituição, ela traça competências próprias para cada ente. Diz assim, município, você tem que fazer isso. Estado, você tem que fazer aquilo outro. União, você tem que fazer aquilo outro. Como cada um já tem a sua competência, o momento e a melhor forma de fazer isso é atribuído à intimidade de cada um desses entes. Então, o município cria as leis que são de sua competência na hora que ele achar que é mais conveniente. O município administra, tapa buraco de rua, corta galho de árvore, recolhe lixo da maneira que ele achar que é mais conveniente. Transporte local, tem município que tem van, tem município que tem só ônibus, tem município que aceita que vans e ônibus convivam no transporte coletivo e assim por diante. Sendo assim, é importante a gente notar que essa autonomia é bem diferente da ideia de soberania. Por quê? Porque na soberania, o Estado, como o Brasil como um todo, ele é capaz de tomar os seus rumos da maneira que achar que é mais conveniente. Então, para que se tenha ideia, agora recentemente a gente viu que o Reino Unido resolveu se separar da União Europeia. Ora, quando o Reino Unido fez parte da União Europeia, foi uma decisão internacional, usando da sua soberania, que os conduziu a isso. E por uma vontade própria resolveram fazer o chamado Brexit, ou a saída da União Europeia. Pode fazer isso um Estado como o Reino Unido, ou os Estados do Reino Unido? Podem fazer porque eles são dotados de soberania. No Brasil, que é uma federação e não uma confederação como a União Europeia, a confederação é a junção de estados soberanos. Agora, quando eu falo de uma federação, nós estamos falando da junção de estados autônomos. Isso não é possível, por quê? Porque, na realidade, cada estado é limitado e não existe o direito de secessão. O que seria o direito de secessão? O direito de separação da federação. Assim, é que, distintamente do que acontece com os estados soberanos que podem adotar políticas internacionais da maneira que acharem que é mais conveniente, os estados membros de uma federação, os municípios, o Distrito Federal, não podem querer se separar. Por quê? Porque a indissolubilidade do vínculo é cláusula pétrea. Não pode, sequer por emenda constitucional, ser abolida da nossa federação. Ok? Bom, pessoal, era o recado que eu tinha para agora, para vocês, para a gente bater um papo a respeito de organização político-administrativa. Essa parte introdutória é muito importante, até para a gente compreender alguns eventos internacionais que estão acontecendo por aí, Exemplo do próprio Brexit e de outros movimentos que a gente tem notado, inclusive ainda nos países que pertenciam à antiga União Soviética, ok? Muito bom, leste europeu de maneira em geral. Muito bom, obrigado a vocês. Vou subir agora porque daqui a pouquinho tem uma prova para aplicar para os alunos aqui do Centro Universitário Newton Paiva. Compartilhem, mandem corações, mandem lá no Facebook avisando sobre essa aula. Até lá, um abraço pessoal.